Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta manhã. Hoje é um novo dia. E se Deus permitiu que você abrisse os olhos mais uma vez, é porque ainda existe uma missão para você cumprir, uma batalha para vencer, uma decisão para tomar, uma oportunidade para crescer e uma graça para receber. Não comece este dia olhando apenas para os problemas. Comece olhando para Deus. Antes de olhar para as preocupações, olhe para o céu. Antes de ouvir o medo, ouça a palavra. Antes de pensar que não vai conseguir, lembre-se: Deus já está neste dia antes mesmo de você entrar nele. Hoje, Jesus nos chama a viver uma fé verdadeira. Uma fé que não depende de aplausos, de reconhecimento, de aparência ou de aprovação dos outros. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina sobre 3 atitudes profundas: fazer o bem, rezar e jejuar. Mas ele nos mostra que tudo isso precisa nascer de um coração sincero, de uma alma voltada para Deus, de uma vida que busca agradar ao Pai e não impressionar as pessoas. E essa palavra é muito forte para começarmos o dia, porque hoje você talvez vá trabalhar, estudar, resolver problemas, cuidar da casa, cuidar da família, atender pessoas, enfrentar cobranças, correr atrás de respostas, lutar por sonhos, vencer desafios. E no meio de tudo isso, Jesus lhe pergunta: por quem você está fazendo tudo isso? Para quem você está vivendo? De onde vem a sua força? Vamos ouvir com atenção o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar as boas obras somente para serdes vistos pelos homens. Pois, quando alguém faz o bem apenas para receber elogios, já recebeu a sua recompensa. Quando deres esmola, não faças alarde diante de ti, como fazem os hipócritas, que desejam ser elogiados pelas pessoas. Mas, quando fizeres o bem, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Assim, o teu gesto permanecerá no segredo, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como aqueles que gostam de ficar rezando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no escondido. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. E quando jejuardes, não fiqueis com aparência triste, querendo mostrar aos outros que estais jejuando. Mas perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai, que está no escondido. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que evangelho poderoso para começar o dia. Jesus está nos dizendo algo muito direto. Deus vê o que ninguém vê. Deus vê o seu esforço. Deus vê a sua luta. Deus vê quando você acorda cedo mesmo cansado. Deus vê quando você trabalha com honestidade. Deus vê quando você engole o choro e continua. Deus vê quando você faz o bem e ninguém agradece. Deus vê quando você ajuda alguém sem contar para ninguém. Deus vê quando você ora em silêncio, quando dobra os joelhos, quando pede força, quando segura a ansiedade e decide confiar. Às vezes, a gente se cansa porque acha que ninguém percebe. Ninguém percebe o quanto você tenta. Ninguém percebe o quanto você carrega. Ninguém percebe as pressões que estão por trás do seu sorriso. Ninguém percebe as renúncias que você faz. Ninguém percebe as batalhas silenciosas do seu coração. Mas Jesus diz hoje: o teu Pai vê o que está escondido. Que frase poderosa para esta manhã. O Pai vê. E se o Pai vê, você não precisa desistir só porque as pessoas não reconhecem. Se o Pai vê, você não precisa parar de fazer o bem só porque ninguém elogiou. Se o Pai vê, você não precisa viver buscando a aprovação de quem nem sempre entende o seu caminho. Se o Pai vê, continue. Continue lutando. Continue plantando. Continue fazendo o bem. Continue rezando. Continue sendo fiel. Continue colocando Deus no centro.
porque a recompensa mais importante não vem dos homens, vem de Deus. E aquilo que vem de Deus pode até demorar, mas chega na hora certa. O Evangelho de hoje nos ensina que existe uma força escondida na vida espiritual. Há coisas que são construídas no silêncio. Uma vida forte não se forma apenas nos momentos públicos. Uma alma firme não se constrói apenas quando todos estão vendo. Uma fé verdadeira nasce no secreto, no encontro íntimo com Deus. É no quarto fechado que muita gente encontra a força para vencer o mundo lá fora. É na oração silenciosa que Deus reorganiza o coração. É no bem feito sem propaganda que a alma cresce. É na renúncia escondida que o espírito se fortalece. Por isso, hoje, antes de sair para viver este dia, entenda uma coisa. Você não precisa provar o seu valor para todo mundo. Você precisa caminhar com Deus. Você não precisa viver para impressionar. Você precisa viver com propósito. Você não precisa que todos aprovem o seu esforço. Você precisa ser fiel ao que Deus colocou no seu coração. Hoje, talvez você tenha uma missão difícil. Talvez tenha pendências para resolver, pessoas para atender, contas para organizar, decisões para tomar, desafios profissionais, preocupações familiares, cobranças internas. Mas levante-se com coragem. Você não está sozinho. Deus vê você. Deus vê o que você está tentando construir. Deus vê o quanto você tem se esforçado para melhorar. Deus vê as vezes em que você caiu e levantou. Deus vê o bem que você faz no silêncio. Deus vê a sua vontade de acertar. Então, não comece este dia com espírito derrotado. Comece com fé. Diga dentro de você: hoje eu vou fazer a minha parte. Hoje eu vou lutar com honestidade. Hoje eu vou fazer o bem, mesmo sem aplausos. Hoje eu vou rezar, mesmo que seja em silêncio. Hoje eu vou confiar, porque Deus vê o meu coração. Essa é a força de quem vive com Deus. Jesus também nos ensina sobre a oração. Ele diz: quando fores rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai no escondido. Isso não significa que a oração em comunidade não tenha valor. Ela tem. A igreja reza unida, a família reza unida, a comunidade reza unida. Mas Jesus nos lembra que existe uma intimidade com Deus que ninguém pode viver por nós. Há uma conversa que é só sua com o Pai. Você pode até receber palavras bonitas, ouvir mensagens, participar de celebrações, acompanhar reflexões como esta. Mas existe um momento em que é você e Deus, sem máscara, sem aparência, sem precisar fingir força, sem precisar explicar tudo. Apenas você e Deus. E nesta manhã, talvez Deus esteja lhe chamando para voltar a esse lugar. O lugar da oração sincera. Aquela oração simples, verdadeira, sem palavras difíceis. Senhor, me ajuda. Senhor, me guia. Senhor, me dá força. Senhor, cuida da minha família. Senhor, abre os caminhos. Senhor, transforma o meu coração. Isso é oração. E uma manhã que começa com oração não se torna automaticamente uma manhã sem problemas, mas se torna uma manhã com direção. A oração não elimina todas as batalhas, mas coloca Deus dentro da batalha. A oração não faz tudo ficar fácil, mas fortalece você por dentro. A oração não muda apenas as circunstâncias. Muitas vezes, muda primeiro o coração de quem está enfrentando as circunstâncias. E quando o coração muda, o dia muda. Hoje, entre no seu dia com espírito de vencedor. Não por orgulho, não por vaidade, não para mostrar nada a ninguém, mas porque você sabe que Deus está com você. A humildade cristã não é fraqueza. A humildade cristã é força colocada nas mãos de Deus. Você pode ser humilde e determinado. Pode ser simples e corajoso. Pode ser discreto e muito forte. Pode fazer o bem em silêncio e ainda assim transformar muitas vidas. O mundo faz barulho para parecer grande, mas Deus muitas vezes age no silêncio. Foi no silêncio de Nazaré que Jesus cresceu. Foi no silêncio do deserto que ele venceu tentações. Foi no silêncio da oração que ele buscou o Pai. Foi no silêncio da cruz que ele salvou o mundo. Não despreze o que você faz em silêncio.
O seu esforço silencioso tem valor. A sua oração silenciosa tem força. A sua fidelidade silenciosa tem recompensa. Hoje, faça o bem. Não espere aplauso. Faça porque é certo. Faça porque Deus vê. Faça porque a sua alma não foi criada para viver fechada no egoísmo. Faça porque cada gesto de amor aproxima você do coração de Deus. Hoje, reze. Mesmo que seja no carro, no ônibus, no trabalho, antes de começar uma tarefa, antes de responder uma mensagem difícil, antes de tomar uma decisão. Reze. Coloque Deus no meio do seu dia. Hoje, jejue também de alguma coisa que enfraquece você. Talvez não seja só jejum de comida. Talvez seja jejum de reclamação. Jejum de palavras negativas. Jejum de ansiedade. Jejum de comparação. Jejum de fofoca. Jejum de raiva. Jejum de pensamentos que diminuem a sua fé. Diga: hoje eu não vou alimentar aquilo que rouba a minha paz. Isso também é luta espiritual, e Deus honra quem luta por dentro. Meu irmão, minha irmã, esta manhã é uma oportunidade. Não carregue o peso de ontem como sentença. Não deixe o medo decidir por você. Não viva esperando o reconhecimento de todos. Não desanime, porque alguns não enxergam seu valor. O Pai vê, e isso basta para você continuar. Levante a cabeça, respire fundo, entregue este dia a Deus e vá fazer a sua parte, com fé, com coragem, com honestidade, com alegria, com firmeza. Hoje pode ser um dia de vitória. Talvez uma vitória pequena, mas real. A vitória de não desistir. A vitória de responder melhor. A vitória de rezar antes de agir. A vitória de fazer o bem sem esperar retorno. A vitória de permanecer fiel quando ninguém está olhando. Agora, vamos rezar juntos. Senhor Deus, meu Pai, nesta manhã eu coloco a minha vida em Tuas mãos. Obrigado por mais um dia. Obrigado porque eu acordei. Obrigado porque ainda posso recomeçar. Obrigado porque a Tua misericórdia me alcança antes mesmo das minhas primeiras decisões. Senhor, entra neste dia comigo. Ilumina meus pensamentos. Fortalece meu coração. Guia minhas escolhas. Protege minha família. Abençoa meu trabalho. Abençoa meus projetos. Abençoa cada passo que eu der hoje. Pai, ajuda-me a viver este dia com verdade. Que eu não faça o bem apenas para ser visto. Que eu não busque aplausos mais do que a Tua vontade. Que eu não viva preso à aprovação dos outros. Que eu tenha um coração sincero diante de Ti. Senhor, Tu vês o que está escondido. Tu vês minhas lutas. Tu vês meus medos. Tu vês minhas renúncias. Tu vês o esforço que ninguém percebe. Tu vês o bem que faço em silêncio. Tu vês a minha vontade de vencer e ser melhor. Por isso eu te peço, dá-me força. Força para trabalhar. Força para vencer o desânimo. Força para não desistir. Força para fazer o bem. Força para rezar. Força para enfrentar este dia com fé. Jesus, caminha comigo. Quando eu estiver cansado, sustenta-me. Quando eu estiver confuso, orienta-me. Quando eu estiver ansioso, acalma-me. Quando eu for provocado, dá-me domínio. Quando eu precisar decidir, dá-me sabedoria. Que este dia seja vivido na Tua presença. Que minhas palavras levem paz. Que minhas atitudes revelem bondade. Que minhas escolhas tenham honestidade. Que meu coração permaneça firme. Senhor, eu não quero viver de aparência. Eu quero viver de verdade. Eu quero ser fiel no secreto. Eu quero crescer por dentro. Eu quero agradar a Ti. Abençoa este dia. Abre as portas que precisam ser abertas. Fecha os caminhos que não vêm de Ti. Livra-me do mal. Guarda-me das distrações e conduz-me para a Tua vontade. Hoje eu escolho confiar. Hoje eu escolho lutar. Hoje eu escolho fazer o bem. Hoje eu escolho começar com Deus.
Amém. Que Deus abençoe profundamente a sua manhã. Vá com coragem, vá com fé, vá com entusiasmo. E lembre-se, o Pai vê o que está escondido. O seu esforço não é invisível para Deus. Que este seja um dia de força, bênção e vitória. Fique com Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Evangelho Narrado e receba novas orações todos os dias. Deixe seu like, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários: Deus vê a minha luta. Que Deus abençoe o seu dia. Até a próxima oração.